Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, ó. Teologia sistemática, lição 4. Eu já passei a lição 1, a lição 2, a 3 e hoje é a lição 4 desse livro, Teologia Sistemática. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros. Já são 20 mil alunos formados no Brasil e fora do Brasil. Nós temos os 3 cursos, básico, médio e bacharel. Também temos o mestrado. O básico são 20 livros, ó. Teologia é um livro, ó, tudo isso aqui. O básico, 20 livros. O bacharel, 40 livros, tá bom, pessoal? Se você quiser esses livros, eu mando pelos correios. E aqui está o mestrado em teologia, esse livro grande, ó. Mestrado em teologia. Um livrão grande, bonito. E também nós temos anel de formatura, ó, pessoal. Anel de formatura de teologia. Deixa eu colocar aqui no dedo para vocês verem, ó. Anel de teologia, ó. Bonito, bom, ó. Quem quiser comprar o seu anel, me chama. Vamos para a aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Trindade Divina. Tem muitos alunos que me perguntam, pastor, como que é para entender a Trindade? É difícil, é um mistério? Não tem nada mistério. Preste bem atenção aqui, ó. A Bíblia não é um livro de mistério. A Bíblia é um livro revelado. Ah, mas é difícil entender a Bíblia. Não, meu irmão. Para o piloto de avião, não é difícil pilotar um avião. Por quê? Porque ele estudou. Agora, se você nunca estudou sobre avião, como é que você vai pilotar? É a mesma coisa a Bíblia. Se você não faz curso, não estuda a Bíblia, como é que você vai entender? Ah, a Bíblia é difícil. Pilotar um avião é difícil. Mas se fazer um curso, não é. Se você fazer o curso ou ler a Bíblia, fazer um curso de teologia, ler a Bíblia constantemente, a Bíblia vai ser um livro muito fácil de ser entendido. Entendeu? A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Anote aí. Simbólica, figurada e literal. Simbólica é de símbolo. João viu uma besta com 7 cabeças. Não existe símbolo. É simbólico. Figurada. Adão é uma figura de Cristo. Sara é uma figura da igreja. Literal. É real. Jesus morreu na cruz. Não foi visão nem símbolo. Foi real. 80% da Bíblia é literal. Só 20% que é simbólico e figurativo. Já no livro de Apocalipse, 80% é simbólico. Só 20% é literal. Então, resumindo, para entender a Bíblia é muito fácil. Para pilotar um avião, um Boeing, é muito fácil. Qual o segredo? Estudar, fazer curso. Você quer pilotar um avião, vai fazer curso. Você quer pilotar um trem, vai fazer curso. Quer tirar a sua carta de motorista, vai fazer curso. Quer entender a Bíblia? Faça curso. Está aqui, ó. Como entender a Bíblia melhor? Está aqui, os meus cursos, básico, médio, bacharel, tá bom? Então vamos para a aula nessa matéria de teologia sistemática, ó. Lição 4. Hoje, como eu falei, é um assunto sobre a Trindade. A Trindade é fácil, é só fazer curso, tá bom? Esse livro aqui tem tudo sobre a Trindade, ó. Quando você compra os meus cursos, você vai entender tudo da Bíblia. A Trindade, o homem, os anjos, o Espírito Santo, a vida após a morte, escatologia, tudo. O que é a Trindade? É a união distinta de 3 pessoas em uma só divindade. Anotaram aí? Pega um papel, uma caneta e anote. Trindade é a união de 3 pessoas distintas, ou seja, separadamente, em uma só unidade. A Trindade comparada ao casamento é mais ou menos assim: os 3 da Trindade são um. O casamento, os 2 são um.
O casamento são dois, um está trabalhando, outro está em casa, mas os corpos espiritualmente estão interligados, que formam um. Assim é a Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são separados, são três pessoas separadas, mas na união espiritualmente formam um, tá? É um Deus em três pessoas. Não são três deuses. Isso dá o nome de triteísta. Nós não somos triteísta, nós somos trinitarista. Há uma diferença entre triteísta é crer em três deuses. Não são três deuses. É um Deus em três pessoas. O Pai, Filho e Espírito Santo formam um Deus, não três deuses. Tá bom? Trindade e personalidade divina. Em um Deus há três pessoas ou subsistência, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, humanamente, para nosso racional entender. Porque antes do homem existir na Terra, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Era Elohim, a palavra e o Espírito. Ou Elohim, o Verbo e o Espírito. Elohim, Deus Pai. O Verbo ou a palavra, Jesus Cristo. E o Espírito, que é o Espírito Santo. Então, humanamente, nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo para nós entender. Mas no céu não é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. No céu é Elohim, ou Yahvé, ou Jeová, ou Senhor, a palavra, que é o Verbo, e o Espírito. 3. A Bíblia fala da Trindade. Quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, o Espírito desceu em forma de pomba, pousou sobre ele, e uma voz veio do céu e falou: Esse é meu filho amado. Então a Trindade está no batismo de Jesus. Está vendo aí? Jesus entra na água, o Espírito vem em forma de uma pomba e Deus fala do outro lado. Então a Trindade está no batismo de Jesus. Tem gente que fala, não, é só dois. Tem duas linhas de teologia de interpretar a Trindade. O trinitarista, que crê em três pessoas em um Deus, e o unicismo. O unicismo, eles creem em um Deus, em uma pessoa que se manifestou três vezes. O unicista é uma heresia. Por exemplo, ele diz que o mesmo Deus da criação, lá do Jardim do Éden, é o mesmo Deus que desceu na cruz do Calvário para morrer. E para eles é o mesmo Deus que desceu no Pentecoste. Então, para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, é uma pessoa. Por isso que dá o nome unicista. Unicista é uma filosofia que ensina que os três são uma pessoa que se manifestou diferente. Errado. Nós não somos unicistas, nós somos trinitaristas. E nem triteísta. Olha aí, ó, três coisas diferentes. Triteísta crê em três deuses. Nós não somos três deuses, não cremos. Trinitarista é três pessoas e um Deus, é o que nós acreditamos. E unicista, que crê em uma pessoa que se manifestou três vezes separadamente. Então, unicista é heresia. Heresia é uma matéria que nós vamos estudar. Está aqui, ó. Uma matéria aqui, ó. Heresiologia. Aqui eu vou falar muito sobre isso aqui, ó. Tá bom? Então, o unicista é uma heresia, o triteísta é uma heresia e o trinitarista é o bíblico. Está na Bíblia. A Trindade na Bíblia é vista trinitarista. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas separadamente. Há um só corpo, há um só Espírito e um só Senhor. Tá vendo? Paulo fala, há um só Espírito,
um só Senhor e um só batismo. Olha só, a Trindade está na bênção apostólica, quando Paulo fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Anote e leia na sua casa, para você ver a Trindade. 2 Coríntios 13 e 13. Paulo fala isso aqui que eu citei. Ele cita assim, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, olha aí, o Filho, e o amor de Deus, que é o Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então a Trindade está na bênção apostólica. Paulo falava, igreja, levanta as mãos, vamos dar as bênçãos apostólicas. Ele falava que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós. Então a Trindade está no batismo de Jesus. Quando Jesus entra no Rio Jordão, o Espírito desce em forma de uma pomba. Deus fala de um outro lado, esse é meu filho amado. Ali está a Trindade. Agora a Trindade está aqui na bênção apostólica que Paulo está ensinando, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo também está aqui. Entendeu? A Trindade também, pessoal, está em Gênesis. Eu acho que está nesse livro aqui, ó, Teologia. Se você comprar todos os meus livros e ler, você vai ser um bom entendedor, um bom teólogo, um bom professor, um bom pastor. Quem é um cara inteligente na Bíblia tem que ler todos os livros, ler a Bíblia, fazer curso, estudar de tudo. Então aqui eu vou falar sobre a Trindade lá em Gênesis. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na Trindade. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Deus falou, façamos, é plural, façamos, não é, eu faço o homem. Não, façamos o homem. Então ali eram os três. Quem é Deus Criador? Elohim, Javé, Yavé. O nome de Deus é Yavé, Jeová, ou Senhor. A palavra Yavé, Jeová, significa Senhor. Então, Senhor, Yavé ou Jeová é Senhor. O Deus Criador, o Deus Elohim. Bereshit bara Elohim. Lembra da aula passada? Eu falei um pouco de hebraico para vocês, que o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. É língua hebraica. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo no grego. Bereshit bara Elohim. Bereshit significa no princípio. Bara, criou. E Elohim é Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, é o Deus Criador que criou Adão lá no Jardim do Éden, juntamente com a Palavra e o Espírito. A Trindade criou Adão lá no Jardim do Éden. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os anjos. Os anjos é uma matéria que eu dou, tá aqui, ó, deixa eu ver. Aguarda um momento que eu vou pegar aqui uma matéria sobre os anjos, ó. É esse livro aqui, ó, Angelologia, tá vendo? Angelologia, Doutrina dos Anjos, é esse livro aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele, que a matéria também aqui está pedindo. Quem criou os anjos? Deus. Os anjos são inumeráveis do ponto de vista humano, sim. Do ponto de vista divino, Deus sabe todos quantos tem lá no céu. Quantos anjos tem? Humanamente não sabemos, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia fala milhões e milhares, milhões e bilhões. Eu acredito em trilhões e trilhões de anjos no céu. Quando os anjos foram criados? A Bíblia não fala, mas antes da criação do homem, antes da criação do Adão e Eva, da terra, do paraíso, antes de criação de tudo. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus é a parte dos anjos. Os anjos foram criados primeiro que a terra. Olha só, no princípio criou Deus os céus
e a terra. O espiritual foi criado primeiro que o material. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra foi em segundo plano, o céu em primeiro plano. Quem mora nos céus? Os anjos. Os anjos foi criado antes de Adão e Eva, antes do paraíso, antes de criar a terra, antes de criar o sol, antes de criar o universo. Os anjos foi criado. É só ler bem devagarzinho aqui em Gênesis, ó. No princípio criou Deus os céus. Pronto, os anjos foram criados aí. E a terra, depois que Deus criou o homem. Os anjos são seres espirituais, eles são imortalizáveis, eles são poderosos, a Bíblia diz lá em Salmos, anjos seus, ministros magníficos em poder. Os anjos têm poder, são poderosos. Todos os anjos do céu são poderosos, entendeu? Os anjos são seres que habitam no céu e louvam a Deus. Olha, quanto que Deus criou os anjos? Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38:7. Leia Jó 38:7. Está aqui nessa revista. Os anjos são seres pessoais, eles pensam, eles são inteligentes, entendeu? Os anjos são velozes, eles ultrapassam a lei da gravidade, eles saem do céu e chegam à terra em fração de milésimo de segundo. Pouco segundo o anjo sai lá do céu e chega aqui na terra. 1, 2, 3 segundos, menos que isso. O anjo tem mais ou menos a velocidade da luz. A ciência diz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É mais ou menos a velocidade da luz. A velocidade da luz é 7 voltas no planeta Terra dentro de 1 segundo. A velocidade de um anjo, para nós entender, é mais ou menos assim. O anjo vai dar uma volta ao planeta Terra. Enquanto isso, você pisca o teu olho. Piscou? O anjo deu uma volta no planeta Terra. Será que é rápido? E os anjos são filhos de Deus, só que espirituais. Sobre a criação, Deus cria o céu, a terra, só com a palavra haja. Haja luminares, haja as árvores, haja os rios, os mares. Deus foi só falando e acontecendo. Agora, quando chegou na vez do homem, ele fez com a mão. Deus fez o homem do pó da terra, do barro, com a mão. Entendeu? Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, Deus cria o firmamento. No terceiro dia, Deus cria a vegetação. No quarto dia, ele cria o sistema solar, as luzes. Quinto dia, ele cria os animais. Sexto dia, ele cria o homem. Aí a Bíblia diz, e Deus descansou. Deus não cansa. Ele é espírito. Como é que ele descansou? É uma tradução da nossa língua, mas no original tá. E Deus foi curtir. É mais ou menos assim, você constrói uma casa e vai fazer a inauguração dela. Então, no sétimo dia, a inauguração, Deus descansou, ou seja, apreciou o que tinha feito, curtiu, entendeu? Nós devemos adorar a Deus porque Deus é espírito e Deus merece adorador. Deus é espírito e luz. Tá bom, pessoal? Então, essa é a lição 4 desse livro aqui, ó. Tá muito boa a aula, mas as próximas aulas nós vamos ter outros assuntos. A próxima aula é sociologia. Já vou mostrar para vocês. Essa é a lição 4 desse livro, Teologia Sistemática, tá bom? Voltando aqui, repetindo. Se você quiser comprar os livros, tá aqui, ó, na minha mão. 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel e o mestrado. É esse livrão grande aqui, ó. Tá? Mestrado é esse livrão grande. Aqui, ó. Se você quiser o anel, tá aqui, como eu falei no início da aula. Ó, tá aqui. Anel.
Tá bom, pessoal? E quais são as matérias do mestrado? Eu vou mostrar aqui agora os livros do básico, do médio, do bacharel e do mestrado, tá bom? Shalom Adonai. Muito obrigado por essa aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Compartilha nos teus grupos e que Deus te abençoe. Aqui são as matérias do curso básico, médio e bacharel. Ó. A do mestrado está aqui, ó.